Olá, meus amores, boa noite. Bom, tô aqui com mais um Dandara Responde. Hoje eu espero, língua nervosa, controle-se, que o vídeo seja curto, porque a pergunta, na verdade, é bastante simples. Eu recebi um e-mail com um título muito simpático, Dúvida de Pri. Oi, Pri. É a sua pergunta. E como eu já recebi perguntas dessa natureza até mesmo em consultas particulares, então eu creio que realmente é um assunto que interessa bastante gente. A Pri pergunta se existe cartomante autodidata e se existe tarólogo ou taróloga autodidata. Pri, vamos fazer primeiro a separação de todos esses termos aí, tá? Primeiro, o que é um autodidata, seja cartomante, tarólogo ou qualquer outra coisa, tá? Uma pessoa autodidata é alguém que não tem um mestre, um professor, que estuda e aprende por conta própria. Só isso, né? Autodidata é só isso. É você se interessar por alguma coisa e ir pesquisar e estudar e aprender a respeito sozinho. Aprender lendo, assistindo, ouvindo sobre o assunto que te interessa. Isso é um autodidata, é alguém que ensina a si mesmo, que educa a si mesmo, né? Que dispensa um professor. Só isso, tá? Então, existe qualquer coisa autodidata, tá? Eu, por exemplo, de vez em quando, agora não dá mais, né? A agenda, graças a Deus, anda lotada, não tá dando não. Mas quando não tinha, quando eu não vivia essa realidade de agenda lotada, eu gostava, por exemplo, de brincar um pouco de tricoteira autodidata, tá? Eu pegava receitas na internet, comprava lã, agulha e às vezes eu fazia alguma pergunta num blog, que alguém publicava uma receita, eu falava, olha, como eu não sou profissional, esse ponto eu não entendi direito, você pode me explicar? A pessoa explicava, mas assim, para tirar uma dúvida. Então, eu ensinava a mim mesma, assistindo vídeos, tutoriais que ensinam a fazer tricô no YouTube. Enfim, isso é um autodidata, uma pessoa que pesquisa sobre aquilo que lhe interessa, sobre aquilo que gosta e aprende sozinho. Então, pode existir autodidata de qualquer coisa, basta que você se interesse por um assunto e se lance a estudá-lo sem o intermédio, a ajuda de um professor, tá? Agora, se existe cartomante autodidata e tarólogo autodidata, pode existir também, só que tem um detalhe. A gente precisa fazer aqui a diferenciação, inclusive você vai encontrar essa diferença no próprio dicionário, tá? Tarólogo é uma coisa, cartomante é outra, tá? Um cartomante pode ser um tarólogo. Por exemplo, é o meu caso. Vamos definir primeiro o que é cartomante. No dicionário, define-se cartomante como uma pessoa que supostamente adivinha, faz adivinhações ou vê o passado, lá eles colocam supostamente, né? Porque é uma coisa que não se pode comprovar tridimensionalmente falando, não tem um certificado, não tem um curso, não tem um diploma, né? Que supostamente adivinha, vê o futuro, etc, etc. E se você for procurar a definição de tarólogo no dicionário, você vai encontrar uma pessoa que estuda e conhece profundamente o tarô, tá? Tarô, a maioria dos tarôs que a gente conhece são derivados do tarô de Marsella, que é, digamos assim, o tarô de Marsella é, a princípio, o pai de todos os tarôs. Então, nós temos tarôs e temos também baralhos, tá? Que não são necessariamente tarôs. Tem os tarôs também que não são necessariamente ligados ao tarô de Marsella. São outro tipo de baralho justamente de uso oracular, mas que não trazem, por exemplo, ligação com os arcanos maiores ou menores. Inclusive tarô, especialmente o de Marsella, não é a minha praia. O meu carro-chefe é o baralho cigano, né?
porque a minha espiritualidade, o meu chefe, né, meu chefe direto, meu superior imediato nas artes aí das mancias é cigano, né? Então ele é meu carro-chefe, o baralho cigano, mas eu também trabalho com outros tipos de tarô, como vocês veem aí até no canal mesmo, né? Eu uso aí tarô das bruxas, tarô de Osho, Romance Angels também é um tarô alternativo. O tarô dos anjos é um tarô também bastante diferenciado, mas aí ele já é um pouco baseado também no tarô de Marselha. Ele também tem aquela diferenciação de arcanos maiores e menores, mas eu não uso nada disso, tá? Eu uso somente a conversa das cartas comigo. E aí que tá a diferença. O tarólogo é alguém que estuda e conhece em profundidade o tarô, conhece as cartas, conhece todos os símbolos, conhece o significado de cada elemento que vem naquela carta, conhece o significado das combinações, das posições das cartas. É claro que o tarólogo também tem que ter algum nível de mediunidade, tá? Desenvolvida. Porque mediunidade todo mundo tem, isso eu já cansei de falar aqui, né? Só que alguns a mediunidade já está desenvolvida, já está desperta e outros não. Agora, o tarólogo também tem que ter o seu nível de mediunidade, o seu nível de intuição, principalmente na hora de embaralhar e tirar as cartas. Ele tem que ter capacidade de conexão com o consulente, para ele poder ter certeza que ele está tirando as cartas certas, as cartas que vão trazer as respostas certas para aquele consulente, tá? Agora, ele é um estudioso. O tarólogo é um estudioso. Aliás, é um estudo árduo, tá? Não é fácil se tornar um tarólogo. Não é. Exige muito estudo mesmo, porque são muitos detalhes, são muitas combinações possíveis, são muitas interpretações possíveis. Então, quem quer ser tarólogo tem que se dedicar mesmo, tá? Anos de estudo para ser realmente um tarólogo e um tarólogo competente. Agora, o cartomante é outro nível de comunicação com as cartas. Talvez seja por isso que eu não me dou com o tarô de Marselha. Vai saber, né? Não consigo, ele não conversa comigo, porque a diferença entre o tarólogo e o cartomante é essa. O cartomante, ele nunca estudou para ler as cartas. Pode até ter estudado. Eu mesma, de vez em quando, eu posso hoje dizer que estou me tornando, uma taróloga, tá? Estou me tornando. Por quê? Porque eu faço alguns cursos de aperfeiçoamento aqui e ali, tá? Para ampliar o uso dessa minha ferramenta de trabalho. Mas quando eu comecei a lidar com as cartas pela primeira vez, quando eu descobri que eu tinha esse dom, que o que eu via nas cartas não era invenção da minha cabeça, porque quando eu comecei a mexer com tarô pela primeira vez, sei lá foi uma coisa assim do nada. Eu nunca tinha pego um tarô na minha vida. Um dia eu passei numa banca de revista, vi, acho que 3 publicações, tarozinhos de banca, eu nem me lembro mais como é que eram. Eu só lembro que tinha um que era dos anjos, mas não era esse que eu uso hoje. E eu levei, quando eu vi, eu tinha comprado aquilo e levei para casa. Não sei. Ninguém me pergunte por que eu fiz aquilo, que eu não sei. É um chamado da alma mesmo, né? Por alguma razão eu parei naquela banca naquele momento e aquelas publicações estavam lá. E quando eu vi, eu já tinha comprado e tinha levado para casa e comecei a manusear. E coisas começaram a vir na minha cabeça. Sobre a minha própria vida, sobre o meu passado de outras vidas. Mas eu não levei muita fé, né? Justamente porque, eu nunca peguei esse negócio na vida. Como é que eu vou, né? Eu tô viajando, tô criando, tô fantasiando, né? Mas aí eu comecei a perceber que, assim, algumas coisas que vinham na minha cabeça vinham com palavras tão diferentes do vocabulário que eu estava acostumada a usar, que eu falei, pera, tem que ter coisa aí. Porque, por exemplo, eu me lembro claramente que durante esse processo de manusear as cartas, em uma ou algumas cartas, uma jogada, sei lá, não me lembro mais porque faz muito tempo mesmo, faz mais de 15 anos isso. Eu me lembro que uma jogada ou uma carta me trouxe a informação de que eu pereci pela espada muitas vezes. E isso foi que me chamou a atenção. Eu pereci
pela espada. Pereci? Oi? Da onde saiu esse termo, né? Perecer entre os sinônimos de perecer está morrer mesmo, né? Quer dizer, eu fui morta por uma espada muitas vezes. Mas o que me chamou a atenção, porque eu poderia estar inventando isso porque eu assisti muito filme ou li muito livro de aventura, né? Mas o que me chamou a atenção foi vir desta forma. Eu pereci pela espada. Isso não era uma expressão usual. Eu nunca tinha usado a palavra perecer. Eu sabia, claro, a gente lê, né? Muita coisa que tem, dependendo do tipo da literatura, uma linguagem mais erudita, a gente dá de cara com essa palavra em um texto ou outro por aí, mas não é uma palavra que a gente use no cotidiano. Então, quando aquilo veio, pereci pela espada, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, que eu falei, cara, será que eu tô fantasiando mesmo? Ou será que eu tô conversando com esse negócio? Será que eu tô entendendo? Será que ele tá me passando mensagem mesmo? E aí eu comecei a recrutar algumas amigas. Falei, ó, eu tô desconfiada que tá tendo um caso de amor aqui, tô desconfiada que tá tendo um diálogo aqui entre mim e essas cartas, mas honestamente eu fico na dúvida, eu tô achando que é fantasia da minha cabeça. Você topa brincar de cobaia comigo? Topa fazer um teste? Não te garanto nada. Talvez eu jogue e não consiga ver nada. Mas o que eu achar que eu tô vendo, eu vou te falar. E aí vamos ver no que é que dá. Pois é. Foi aí que eu descobri que eu tinha o dom, né? Porque aí eu comecei a jogar, claro que era um teste e tudo, mas eu fiz a coisa focada no que eu tava fazendo. Eu tava fazendo uma investigação, né? Eu queria descobrir se aquilo que estava acontecendo ali entre mim e aqueles tarôs era fantasia da minha cabeça ou se realmente estava havendo uma comunicação mediúnica ali, né? Naquela época eu nem diria comunicação mediúnica, eu diria uma comunicação em outro nível, sei lá, enfim. E aí começou que eu ia falando o que eu estava vendo nas cartas, na combinação, né? Eu fazia, inclusive eu não usava método, não conhecia nada de tarô, nada. Eu simplesmente jogava as cartas na intuição, dependendo da pergunta que a minha amiga fizesse, eu jogava e olhava e falava pra ela o que aquilo estava me passando. E aí ela começou a ficar com o olho desse tamanho. Falei, pera, como é que você sabe disso? Falei, ué, mas aonde que você tá vendo isso aí? Falei, não faz pergunta difícil. Não faço a menor ideia. Eu só sei que eu olho para essas cartas e vejo essa informação aí. Agora, então bate. Ela falou, bem lógico que bate. Eu sei até de quem que você tá falando. Aí eu falei, pô, então tá, né? Então tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui, né? Mas, como eu falei pra vocês, essa primeira experiência foi há mais de 15 anos atrás, entre 15 e 20 anos atrás. Eu tinha muito mais o que fazer, né? Eu era professora, sou professora de formação, eu tinha minhas aulas para dar, eu tinha um filho pequeno para criar, eu não tinha tempo de ficar brincando de tarô. E acabei abandonando e pronto. Mas não tinha jeito, né? Era o meu destino, era isso. Foi para isso que eu nasci, né? Para trabalhar com tarô, então tô eu aqui, né? Só que assim, ao longo da minha experiência, eu já falei isso até em outro vídeo, eu fui percebendo que o objetivo das cartas de tarô na minha vida não são prever nada. Eu prevejo, né? Se você perguntar pra mim, olha, vai dar certo o trabalho? Vocês veem aí que eu faço no jogo dos montinhos, né? O amor vai voltar, aquelas coisas. Eu faço as previsões de futuro, mas o meu objetivo não é esse. Meu objetivo da minha equipe espiritual é cura interior e autoconhecimento, tá? Mas o fato é que a diferença, então, entre tarólogo e cartomante é essa. O tarólogo é um estudioso, é alguém que estuda as cartas de tarô, estuda os elementos das cartas, a simbologia, as combinações. É um estudioso, é alguém que se dedica a fazer um curso ou muitos cursos daquilo até que ele se torne capaz de decodificar todos aqueles símbolos que estão naquelas cartas. Agora, o cartomante não. O cartomante é alguém que tem uma comunicação com as cartas a partir de um dom que já nasceu com a pessoa.
tá? É exercendo a mediunidade mesmo. As cartas são apenas um instrumento que facilita a minha comunicação com os meus mentores espirituais, tá? Então, é essa a diferença. O cartomante, ele pode nunca ter lido um único manual de nada na vida, de nenhum tarô, de nenhum baralho, pode nunca ter tido uma única aula, nem mesmo pelo YouTube, e ser um cartomante, que na verdade é o meu caso. Eu já fiz e continuo fazendo alguns cursos que eu acho que são aperfeiçoamentos, são informações a mais, são coisas que acrescentam no meu conhecimento, né? Quanto mais eu conheço sobre as cartas, claro, maior a minha capacidade de entendê-las, né? De absorver as mensagens que elas estão trazendo. Então, às vezes eu faço curso até porque eu adoro estudar, né? Eu adoro aprender coisa nova. Inclusive, eu tô fazendo um curso agora que eu mega recomendo para todo mundo, tá? Quem tem vontade de fazer, fica ligado, tá? Porque a Caia, aquela minha parceira, que é autora, a mentora intelectual do Só Uma Perguntinha, ela tá dando um curso e eu tô fazendo o curso dela, e é um curso dela, ó, super recomendo para todo mundo, tá? Principalmente para quem tem vontade de trabalhar com isso. Ela começa lá do beabá e ela vai fundo. Ela é incrível. Na verdade, boa parte desse curso dela, essa parte como eu tô falando que é para iniciantes, né, não acrescenta muita coisa para mim, mas sempre acrescenta uma coisa ou outra. Não acrescenta muito porque eu já sou profissional, porque eu já tenho a minha experiência, porque eu já lido com as cartas. Mas sempre acrescenta uma coisa ou outra, tá? Porque nessas trocas nossas em que eu vejo determinadas mensagens numa carta e às vezes ela vê numa mesma carta outras coisas que eu nunca tinha visto e vice-versa. Então isso acrescenta, isso soma. Opa, essa carta também pode passar esse tipo de informação. Então é sempre importante. Mas eu tô no curso dela mesmo é para aprender a tal da cartomancia tradicional. Porque baralho cigano, esse que eu uso no canal, né, que vocês estão cansados de ver aí, tem esse, né, que eu gosto de chamar de Dandara, porque esse, não especificamente este aqui, mas um deck como esse foi o primeiro baralho cigano que eu comprei na minha vida, né? Quando eu percebi que realmente meu caminho era esse. Quando eu comecei a ver em grupos aí no Facebook o baralho cigano, eu me apaixonei por ele e tomou conta da minha vida. Tem também aí o Lenormand, que todo mundo acha lindo, maravilhoso, que ele é mesmo, né? Esse aqui, ó, que vocês sempre veem assim para escolher lá nos montinhos, né? Muito lindas as cartas dele também, ó, as bordas douradas, enfim. Então, esses são, né, decks de baralho cigano. Mas, na verdade, esses baralhos que a gente chama de baralhos ciganos, eles são ciganos só no nome, de certa forma, tá? Porque eles são ligados aos ciganos. E, claro, os ciganos da espiritualidade usam esse baralho para se comunicar conosco. Mas os ciganos de origem, os ciganos de sangue mesmo, a tradição deles era ler a sorte das pessoas nas cartas de baralho comum, né? Carta de jogar mesmo. Tipo essa aqui, ó. Tá? Carta de jogar truco, de jogar, né, buraco, enfim. Então, eu tô no curso da Caia para isso, para aprender a cartomancia tradicional, para aprender a ver, né, a ver o que seja lá o que for que eu tiver que ver nas cartas, em cartas de baralho comum, de jogar, tá? Então, isso acaba, de certa forma, me tornando uma taróloga na forma mais ampla do termo, né? Porque eu estudo cartas usadas para autoconhecimento, para cura, para previsão, né? Para, entre aspas, adivinhação, não guarda essa palavra, porque a gente não adivinha nada, a gente recebe mensagens, né? A gente recebe informações. Mas enfim, como eu estudo significados de cartas, sejam tarôs ou sejam baralhos ciganos, então pode-se dizer que eu sou uma taróloga, porque eu estudo, mas eu não gosto de me definir como taróloga, porque eu não faço o meu trabalho baseado nos meus estudos. Eu não tive que estudar, eu não tive que fazer um curso para me tornar cartomante. Eu nasci cartomante, tá? Tanto que, como eu tô falando, eu descobri esse meu dom do nada, a coisa de
15, 20 anos atrás, tá? Então eu já nasci sabendo isso. É aí a diferença entre o tarólogo, que é um estudioso, e o cartomante, que é alguém que tem um dom, que já trouxe esse conhecimento de outras vidas e que consegue conversar com as cartas. É assim que eu gosto de definir a cartomancia. A gente conversa com as cartas, elas falam conosco. Cada vez que a gente joga para uma determinada situação, elas trazem uma mensagem diferente, elas são vivas, elas se comunicam. É uma conversa, é um diálogo mesmo. Elas contam uma historinha pra gente. Então é uma relação muito especial e que não depende absolutamente de nenhum curso, de nenhum professor, nem mesmo de você ser autodidata, tá? Porque quando eu descobri que eu sabia jogar cartas, eu nem posso dizer que eu fui autodidata, porque eu não ensinei nada pra mim sobre cartas, sabe? Eu não peguei manual e fui lá, deixa eu ver o que significa cada carta, como é que joga isso aqui, não. Eu peguei, comecei a olhar pra elas, comecei a manusear e comecei a inventar maneiras de jogar e a coisa foi acontecendo, né? Então é isso, tá? Agora, existe... aí, por essa razão, pelo fato do cartomante ser alguém que já nasceu com um dom, que nunca estudou nada, então eu não diria que tem cartomante autodidata. Aí talvez fique meio incoerente, porque como o cartomante é alguém que já nasceu com um dom e que não precisou estudar aquilo, não precisou aprender aquilo, já nasceu sabendo, então não tem o didata aí no meio, nem através de um professor e nem sozinho, tá? Já estava em mim esse conhecimento, eu não precisei pegar ele de fora, seja assistindo aula ou estudando por conta própria, eu não precisei estudar, aí é que está a diferença. Então é por isso que eu acho que não faz muito sentido falar em cartomante autodidata, porque o cartomante é alguém que nasceu com esse dom. Se você nasceu com esse dom, você não precisa, você pode estudar e até deve. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais sabedoria a gente consegue absorver através das cartas. Claro, estudar é sempre bom, nunca se perde nada por estudar, mas a gente não depende de estudar para ser um cartomante, a gente já nasce cartomante, tá? Agora, o tarólogo depende de cursos e pode, claro, fazer cursos com um professor ou pode ser autodidata. Se você tiver empatia pela coisa, se você tiver interesse, se você tiver dom para isso, você pode conseguir ser autodidata, por que não, né? A questão é que normalmente, quando você diz que é tarólogo, você é um técnico naquilo. Um tarólogo pressupõe alguém que estudou. Então, dificilmente você vai conseguir se lançar como tarólogo no mercado sem um curso assinado por um professor, por uma escola, por alguém, né? Para você dizer que é um tarólogo, um estudioso de tarô, você tem que ter um diploma, você tem que ter um certificado, você tem que ter alguém que atesta que realmente você é um tarólogo. Senão você pode até trabalhar como tarólogo, mas você pode sofrer represálias porque você está afirmando uma coisa que você não pode comprovar, né? Aí já entra esse problema do autodidata. Para você ser profissional de tarologia, aí você precisaria de pelo menos um curso que comprove isso. Agora, o cartomante não, né? O cartomante é como você tem, por exemplo, para ser padre, a pessoa tem que estudar. Ele não pode ter só vocação. Mesmo que ele transmita as mensagens mais lindas, desde da mais tenra infância, para ele poder dizer que é padre, ele tem que estudar, né? Então, agora, se eu disser que sou benzedeira, se alguém diz que é uma benzedeira, ninguém vai lá cobrar um diploma dela. Ela benze. Não tem que fazer curso para benzer, mas para ser padre precisa. Entendeu a diferença? Então, tem coisas que você depende dessa coisa técnica, do estudo realmente e da comprovação desse estudo. Você depende de um diploma e outras não. Outras você simplesmente exerce o seu dom livremente, né? Você não se enquadra em nenhuma categoria profissional, é aí que tá? O tarólogo, eu não sei sobre isso, nunca pesquisei, mas pode ter até aí sindicato de tarólogos,
Porque tarólogo é uma profissão e, consequentemente, uma categoria profissional. Agora, o cartomante não. O cartomante é uma profissão? É o meu trabalho. Mas não é uma categoria profissional reconhecida pelo governo, normatizada, enfim. Falei até demais, né? Falei que era rapidinho. Vê se Dandara consegue fazer vídeo com menos de 25 minutos. Bom, meu povo, encerro por aqui. Já falei de horror, eu acho que não ficou dúvida, né? Mas se ficou, manda lá pro e-mail, tá? Bota no assunto lá, Dandara responde e manda lá, tá? Agora vou trabalhar mais um tiquinho, gravar só uma perguntinha. Beijo!